Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana. Hoje vou fazer um exercício de transferência de calor sobre circuitos térmicos. É o exercício 3.11 da oitava edição do Microterra. O enunciado fala o seguinte: tem uma casa que possui uma parede composta com camadas de madeira, isolamento à base de fibra de vidro e placa de gesso, como indicado no esboço. Em um dia frio de inverno, os coeficientes de transferência de calor por convecção são H externo do lado de fora, aqui 60 watts por metro quadrado Kelvin, e o H interno, que passa pelo lado de dentro, 30 watts por metro quadrado Kelvin. A área total da superfície da parede é de 350 metros quadrados. Essa área é a área perpendicular à direção da transferência de calor. Então, é a área da superfície da parede que está exposta para os fluidos, tanto no ambiente interno como no ambiente externo. O que ele pede quatro coisas. A primeira, determinar a expressão simbólica para a resistência térmica total da parede, incluindo os efeitos da convecção na superfície interna e externa para as condições especificadas. A segunda, determinar a taxa total de calor. Depois, ele fala o seguinte: se o vento soprar violentamente, aumentando a HE para 300 watts por metro quadrado Kelvin, qual que vai ser o aumento percentual na perda de calor? E depois, qual que é a resistência dominante que vai determinar a quantidade de calor que atravessa a parede. Bom, então, a primeira coisa é determinar uma expressão para a resistência. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa é definir qual que é o circuito térmico que a gente tem. E dentro disso, né, a gente tem que avaliar qual que é o sistema de coordenadas que a gente está trabalhando. Então, no caso, é coordenadas cartesianas. Então, o que a gente tem que lembrar sempre que vai fazer um circuito térmico? Que cada resistência térmica está associada a um modo de transferência de calor. Como as temperaturas são baixas, a gente pode desprezar as trocas de calor por radiação. Então, aqui, entre o ar do lado de dentro e a superfície interna da parede, a gente tem uma convecção, então o fluido em movimento, inclusive ele me deu até o H. Depois eu tenho três resistências em série à condução, porque são materiais estacionários. Então, a placa de gesso, a fibra de vidro e a placa de madeira. E depois, aqui do lado de fora, eu tenho também uma transferência de calor por convecção. Então, se eu quiser desenhar o meu circuito, seria isso daqui. Então, a temperatura interna eu chamei de T infinito 1, a externa eu chamei de T infinito 2, e eu chamei cada uma das superfícies de uma temperatura TS. Então, é TS1, TS2, TS3 e TS4. Então, a taxa de calor seria a diferença de temperatura dividido pela resistência equivalente. É importante a gente lembrar que, primeiro, como a taxa de calor é constante através da parede, todas essas resistências estão associadas em série, porque é a mesma taxa de calor que passa através de tudo. Então, a taxa de calor por convecção é igual à taxa de calor por condução no primeiro material, que é igual à taxa de condução no segundo, condução no terceiro e convecção para o lado de fora. Então, a taxa de calor é constante. Então, todas as resistências estão aqui associadas em série. Quando eu uso essa expressão, Q igual a ΔT sobre a resistência equivalente, a diferença de temperatura que eu defini, eu tenho que associar uma resistência equivalente a ela. Então, eu poderia, por exemplo, colocar T infinito 1 menos TS1 dividido por R conv 1. Ou TS1 menos TS2 pela resistência à condução na placa de gesso, e assim sucessivamente para qualquer uma. O que vai definir qual que vai ser a diferença de temperatura e a resistência equivalente que a gente vai colocar? O que ele está pedindo e quais são os dados do problema. Então, como eu não conheço as temperaturas intermediárias, TS1 a TS4, eu só conheço T infinito 1 e T infinito 2, a minha diferença de temperatura vai ser a diferença total. Então, T infinito 1 menos T infinito 2. Então, qual que é a resistência equivalente a essa diferença de temperatura? É a resistência equivalente total. Então, R conv 1 mais R conv na placa de gesso, mais R conv na fibra de vidro, mais R conv na madeira, mais R conv 2. E aí eu preciso de uma expressão para cada uma dessas resistências. Como eu estou trabalhando no sistema de coordenadas cartesianas, a resistência à condução vai ser L sobre Ka. E a resistência à convecção, para qualquer uma, ela é 1 sobre HA. Só que no caso de coordenadas cartesianas, a área é a mesma. Então, vamos começar a calcular. A área, ele tinha me dado que é 350. E agora eu tenho que colocar os valores. Então, meu primeiro coeficiente, H1, é 30. Então, ele
chegou nessa resistência à condução aqui. Desculpa, essa resistência à convecção. Depois eu tenho a resistência à condução na placa de gesso. Tá? Então, a espessura é 10 milímetros, que está dado aqui, e eu coloco a condutividade térmica que acho na tabela. Então, 350 de área, me dá esse valor aqui da resistência. Coloquei todas vezes 10 a menos 5, porque como ele pede lá no entender, né, qual que seria a resistência dominante, então eu coloquei todas elevadas ao mesmo expoente. A resistência à condução na fibra de vidro, ele colocou aqui 100 milímetros, e a condutividade térmica com essa densidade, né, 28 kg por metro cúbico, é 0,038. Depois da madeira, ela tem aqui 20 milímetros, 0,02 metros, eu tenho aqui cada madeira também. São dois, que tem um H de 60, então tenho essa resistência. Quando eu somo todas essas resistências, já que elas estão em série, eu acho uma resistência equivalente de 831 vezes 10 a menos 5 Kelvin por watt. É importante, né, a gente lembrar que a resistência térmica, ela só é análoga à resistência elétrica. Então, a unidade da resistência térmica não é a mesma de resistência elétrica. Então, ela seria a unidade, né, de diferença de temperatura por taxa de calor, ou seja, Kelvin por watt. Então, considerando que a taxa vai ser o ΔT sobre a resistência equivalente, minha diferença de temperatura do lado interno é 20, do lado externo é menos 15, então 20 menos 15, que dá 35 graus. A diferença de temperaturas em graus Celsius é igual à diferença de temperaturas em Kelvin. Então, eu tenho a resistência equivalente, que está aí, dividindo uma pela outra, a gente chega em 4.214 watts. Então, essa perda de calor nesse dia, que do lado de fora está menos 15 e o lado interno é mantido em 20 graus. Depois ele pede para trocar o H2, porque ele era 60, né? 60. Ele fala assim, se o ar soprar muito violentamente, aumentando esse H para 300 watts por metro quadrado, Kelvin, quer dizer, multiplicar por 5 esse H, qual que vai ser o efeito disso na taxa de calor? Então, vamos mudar isso daí. O que vai alterar no nosso circuito? Não mudou nada na convecção interna e nem em nenhuma das paredes. Então, a resistência à convecção 1 e as 3 resistências à condução, elas se mantêm inalteráveis, mas altera a resistência à convecção 2. Ela passa para, o H2 passa para 300, então o valor dela passa para 0,95 vezes 10 a menos 5. Isso me dá uma resistência equivalente de 826 vezes 10 a menos 5, e uma taxa de calor de 4.233. O efeito disso foi muito pequeno, tá? Foi 0,45%. Então, esse efeito é irrisório. Por quê? Porque essa resistência ela não é dominante perto das outras. Ele pergunta, né, qual que é a resistência dominante? É só a gente ver qual que é a maior resistência. E como estão todos aqui elevados ao mesmo expoente, né, 10 a menos 5 no caso, todas eu posso comparar apenas um valor numérico do lado de cá. E a gente percebe que a resistência à condução na fibra de vidro é muito maior do que as outras. E aí o efeito seria pequeno.